Olá, meu nome é André e hoje nós vamos continuar a série sobre as parábolas de Jesus. Hoje é o segundo vídeo, se você perdeu o primeiro, só voltar lá para ver. Hoje nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, que diz: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Ainda outra parte caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pular agora para o versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generosos, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Na época de Jesus, ouvir a palavra de Deus talvez não fosse a coisa mais fácil do mundo. Você tinha que ir até a sinagoga e quando Jesus estava entre as pessoas ouviam falar que o Salvador tinha chegado, que Jesus estava por lá. Eles tinham que viajar, sair da sua casa, ir até o lugar onde eles ouviram falar que Jesus estava. Até mesmo depois, no livro de Atos, a gente tem os discípulos, os apóstolos se espalhando pelo mundo. Mas ainda assim é um número limitado que aos poucos vão plantando igrejas em vários lugares da Ásia e da Europa e aos poucos vão espalhando ali a palavra do Senhor. Então, nunca foi a coisa mais fácil do mundo ter acesso à palavra de Deus. Mas uma coisa que Jesus nos mostra nessa parábola é que a palavra é pregada, é que ela chega até as pessoas. De um jeito ou de outro, né? O semeador está semeando, as pessoas estão levando a palavra do Senhor, a palavra está sendo pregada. Eu aqui sou uma pessoa que está tentando, né? Fazer a minha parte nesse ponto, jogando minha sementinha também. E se centenas de pessoas ouvirem a mensagem e talvez ninguém levar em consideração ou ninguém se importar com o que eu estou falando, mesmo assim, eu estou fazendo a minha parte. E talvez se uma pessoa ouvir alguma coisa que a gente fala e guardar aquilo e aprender com aquilo, então eu pude ser útil. Eu pude ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu pude abençoar alguém, né? Deus está abençoando aquela pessoa e eu pude ser um ajudante nesse caminho. Então, muitas pessoas estão pregando a palavra do Senhor na época de Jesus, mas isso também foi aumentando com o passar dos séculos, à medida que a igreja foi crescendo. Mas se a gente parar para pensar naquela época, a gente vê que não era tão fácil assim achar, não era tão fácil assim ouvir a palavra do Senhor. É por isso que o pessoal vinha de tão longe, como diz, né, o versículo 4, uma grande multidão vindo a Jesus, gente de várias cidades. Porque, gente, eu moro em Guarulhos. Se alguém me falasse que Jesus estava ali na Praça da Sé, em São Paulo, você pega o ônibus e vai para lá. E os ônibus provavelmente estariam lotados de gente que também ouviu falar e estavam todo mundo indo para lá. Ia encher de gente. E naquela época mesmo, sem WhatsApp, sem telejornal, sem internet, as pessoas iam contando umas para as outras, e aí todo mundo ia lá porque queria ouvir Jesus falar, queria ouvir a palavra do Senhor. E aí Jesus conta essa parábola,
que fala justamente sobre a pregação da palavra de Deus. Fala sobre um semeador, uma pessoa que está com várias sementes em suas mãos e está no seu campo, e ele vai jogando as sementes pelo caminho nos locais que elas devem cair, crescer e frutificar. Porém, nessa história que Jesus conta, nem sempre isso dá certo. E ele começa falando que ele saiu a semear. A primeira parte caiu na beira do caminho e foi pisada. E ele diz que essas pessoas, o que significa isso? Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas o diabo tira essa palavra do coração da pessoa. Então ela ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro, como a gente falava, né, quando era criança, e não serviu de nada. E por que eu estou falando de ela ouve? Porque dificilmente nós vamos encontrar pessoas que nunca ouviram a palavra do Senhor. Dificilmente nós vamos encontrar pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Existem algumas pessoas em algum país do mundo que ainda não ouviram a palavra do Senhor? Sim, existem. Não são muitas, mas existem, e os missionários, os pregadores continuam buscando essas pessoas e alcançando essas pessoas e levando a palavra de amor e de perdão de Deus a essas pessoas. E quando essas pessoas que nunca ouviram falar sobre Deus ouvem pela primeira vez, a reação dessas pessoas é muito positiva. Eles querem abraçar essa vida nova, eles querem conhecer mais desse tal de Jesus e tudo que Jesus faz na vida de alguém. E eles veem isso com um amor muito grande, com uma empolgação muito grande. Uma empolgação que a gente não vê na nossa cultura, onde a gente está cansado de ouvir a palavra de Deus. Mas, assim como conta aqui nessa história, às vezes você ouviu e ignorou. Não significou nada na sua vida. Então, talvez você já ouviu falar de Deus. Você falou assim, eu já ouvi falar de Deus, eu acredito em Deus. Mas mudou alguma coisa na sua vida? Então você é como essa semente que está na beira do caminho e o diabo foi lá e tirou, né, a palavra, porque você ouviu e não fez nada com ela. Nada aconteceu na sua vida. É como se você nunca tivesse ouvido a palavra do Senhor. Você acha talvez que é o suficiente, fala, eu já ouvi de Deus, é legal esse papo aí de perdoar o próximo, amar as pessoas, fofinho, mas né? E a pessoa ignora e segue em frente. E ele continua contando, e ele conta que o semeador continua, e algumas sementes caem sobre as pedras, e elas até semeiam, a semente até cai e começa a crescer. Mas como ela caiu no meio das pedras, ela não cresce muito, porque as pedras estão ali, né, apertando. E ele fala do significado disso, que são pessoas que ouvem com alegria a palavra do Senhor, mas não têm raiz. Então é uma coisa muito momentânea. É uma coisa muito emocionada, muito apaixonada, é muita emoção, é muito... meu Deus! E daqui a pouco acabou a emoção. É um fogo que queima forte e apaga rapidinho. E aí ele continua falando também sobre as sementes que caem no meio dos espinhos, né? E ele fala que essas pessoas acabam sendo sufocadas. Então a planta ela até cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E o que são esses espinhos? São as preocupações, as riquezas, os prazeres. São pessoas que até ouvem a palavra do Senhor, elas conhecem a palavra de Deus, sabem que Deus existe, sabem que Deus é bom. Mas o mundo é tão legal, né? Mas o mundo é tão brilhante, o mundo é tão colorido, né? E ela se atrai mais pelo pecado, ela se atrai mais pela decadência e pela morte que há ali no pecado do mundo. Parece mais atraente para ela do que a vida que Deus tem para oferecer. Então a gente vê dois casos aqui de sementes que eles até caem, até crescem, mas o primeiro é nas pedras, e então ele diz que até cresce, mas começa a vir a dificuldade, aí né, não cresce muito, né? Vai, mas desiste muito rápido. E o outro, ele até cresce um pouquinho, mas ele é sufocado porque é difícil, né? Acho que eu vou voltar pro mundo porque
É mais fácil viver uma vida sem ética, né? É mais fácil viver uma vida sem me preocupar com esse negócio de certo e errado. É mais fácil não me preocupar com nada e com ninguém e pensar só em mim mesmo. E aí a pessoa às vezes prefere viver uma vida no mundo, viver uma vida no pecado, porque assim ela não precisa, sei lá, se preocupar com o outro, pensar nas outras pessoas. Ela pode focar só nela mesma. E focando só nela mesma, assim, de um jeito bem egoísta mesmo, ela não se importa o que é certo, o que é errado, o que é legal, o que é ilegal. Ai, mas você não pode fazer isso. Ah, mas eu tô afim de fazer, eu vou lá e faço. Né? Tal qual uma criança mimada que só quer fazer o que dá vontade e que não entende que tem coisas que a gente às vezes precisa fazer na vida, mesmo se a gente não tiver vontade. E tem coisas que são certo e são errado. Não importa se você está com muita vontade de fazer. Eu estou com muita vontade de ser rico. Eu adoraria ser rico. Mas eu não posso entrar no banco e pegar a barra de ouro enorme e sair correndo. Ai, mas eu estou morrendo de vontade. Será que se tivesse um jeito que ninguém ficasse sabendo? Mas é errado. Mas a pessoa, essa semente aqui, ela não quer saber de errado, ela não quer saber de certo, ela não quer saber de ética, de bondade, de amor, ela quer saber dela mesma. Ela quer saber de prazer, ela quer se sentir bem. E nessa busca, né, por se sentir bem, ela prefere ignorar todo mundo e focar só nela mesma, ignorando, né, o mundo, ignorando aqueles todos ao redor, ignorando aquelas pessoas todas que Deus diz que nós temos que amar. Mas pelo menos eu vou ficar bem. Ela acha, né? Ela acha que vai ficar bem. Uma pessoa dessa, ela já está, né, ela tá ficando tão distante do Senhor que ela não tem mais noção, né, do que é felicidade. Ela não tem mais noção do que é andar num caminho de bondade, num caminho de luz. Só Deus mesmo para trazer uma pessoa dessa de volta para ela se arrepender. Porque ela está tão maravilhada pelas facilidades e os prazeres do mundo, que se alguém chegar e falar assim, vamos fazer o que é certo, vamos fazer o que é correto, vamos fazer o que é justo, essa pessoa vai rir na sua cara, falar, justo? Eu cuspo na cara da justiça, eu faço a minha vontade, eu passo por cima de todo mundo. E essa pessoa é a pessoa que está ali, ó, alinhadinha, né, com o modo de vista, o modo de visão do diabo, né? Que é esse jeitinho assim, né? É o diabo. O diabo ele só quer pensar nele mesmo, ele só quer vencer, ele só quer ser o melhor e ele vai pisar em todo mundo para chegar no objetivo dele. Algumas pessoas diriam que isso é uma pessoa determinada, que é uma pessoa que tem visão, um empreendedor. Mas isso é diabólico. Você pisar nos outros para alcançar seus objetivos é diabólico. E não é isso que Deus tem para nós. E continuando aqui essa história, ele continua falando das sementes, depois desses que foram caindo no espinho, né, e foram seduzidas pelos prazeres e as coisas do mundo, ele fala sobre aqueles que caíram em boa terra, que são realmente pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus e permitem, né, que Deus faça elas crescer. Então nós vimos que existem vários tipos de pessoas. Pouquíssimas pessoas no mundo, e nenhum de vocês que está assistindo pode falar que é uma dessas pessoas, porque todos vocês já ouviram falar sobre Deus. Poucas pessoas no mundo ainda não ouviram falar sobre o Senhor. Então essa parábola do semeador é justamente sobre nós, as pessoas que ouvimos a palavra do Senhor. Mas a questão é, só ouvir a palavra de Deus não é nada. Porque tem gente que ouve e ignora. Tem gente que ouve e se desvia. Tem gente que ouve, mas prefere o mundo. Prefere a maldade do mundo, o egoísmo do mundo. Mas tem gente que ouve a palavra de Deus e Deus realmente trabalha na vida da pessoa. E ela começa uma vida nova com Deus. E aquela sementinha desse tamanhinho começa a crescer, a florescer, a frutificar, a multiplicar. E se você conhece um pouquinho de plantas,
Você sabe que toda sementinha que cresce e vira uma planta, toda planta ela também é um potencial para continuar se multiplicando. Porque às vezes você tira um pedacinho de uma planta e coloca em outro lugar e começa a crescer outro. E você tira uma frutinha daqui e coloca em outro lugar e começa a crescer outro. Então nós não somos só sementes que Deus está plantando ali, né? Está plantando as sementes em vários lugares. Nós somos seres vivos. E Deus quer que nós possamos semear e crescer e viver e multiplicar. Lembra que essa parábola é sobre levar a palavra de Deus às pessoas e que elas possam ouvir e receber vida. Quando nós crescermos e multiplicarmos, nossa vida também vai seguindo adiante e alcançando outras pessoas. Do mesmo jeito que talvez aquela conversa que você vai ter com aquele seu amigo vai ajudar ele naquele momento difícil. Você está ali jogando a sementinha do amor de Deus na vida da pessoa. E você não sabe onde a semente vai cair. Mas você um dia também foi ali, uma sementinha que foi crescendo e Deus foi trabalhando e fazendo você crescer. E o nosso trabalho é multiplicar, frutificar, continuar levando a palavra do Senhor, para que mais sementes sejam levadas, sejam lançadas. Algumas vão cair num coração endurecido, onde não vai querer crescer nada. Mas talvez, pela misericórdia do Senhor, Deus quebre aquele coraçãozinho e essa pessoa ainda se arrependa. Quem somos nós para falar, essa pessoa rejeitou o amor de Deus, é pecador? Não. Porque Deus deu muitas chances para mim, para nós. Deus dá muitas chances para nós. E a semente, ela continua sendo lançada. É por isso que eu comecei falando que todos nós ouvimos a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. E tem gente que ouve e fica com raiva. Tem gente que ouve e xinga, fala mal dos cristãos, fala mal de Deus. Eu entendo que tem um monte de maluco por aí que fica falando que é crente e na verdade não é. É instrumento do diabo mesmo para distorcer a palavra de Deus, para enganar as pessoas. E infelizmente tem certas pessoas que realmente têm um coração cheio de pedra. Porque quando vem alguém e fala assim, a palavra de Deus é essa, Deus te ama, Ele quer te dar uma vida melhor. Aí ele ignora. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ignorou. Aí quando vem um maluco e fala assim, você tem que dar todo seu dinheiro, não, prosperidade. Aí ele olha e fala, olha, tá vendo? Isso aí que é crente? É isso aí que é palavra de Deus, tá vendo? Por isso que eu não acredito em Deus. Ele fala, aquela pessoa ali falou exatamente o que é a palavra de Deus, mas ela você ignorou. Aí nessa pessoa aqui você presta atenção. Nessa barbaridade aqui, você para ouvir. E é engraçado, eu conheço muita gente que é assim. Quando vem a palavra de Deus, eles se fecham completamente. Mas aí quando vem um asno em forma de ser humano, falando um monte de asneira, aí ele ouve só para falar mal. A semente está sendo lançada. A palavra de Deus está sendo pregada. E tem pessoas que têm um coração mais receptivo, que ouvem a palavra de Deus às vezes uma vez na vida e tem a vida transformada de uma maneira incrível. E tem outros que parece que só querem ouvir para tirar sarro, só ouvir para falar mal. Quando ouve o evangelho, ouve a mensagem do Senhor, ignora. Finge que não é com ele. Não quer ouvir essas coisas. Só ouve quando é para ridicularizar. Mas isso não é importante. O que importa é que a nossa função, o nosso trabalho é continuar semeando, continuar levando, continuar multiplicando. Se vai crescer naquela pessoa, se ela vai aceitar o Senhor agora ou daqui 10 anos, se algum dia ela vai se arrepender e mudar o jeito dela ou não,
Isso não é a minha parte, essa não é a sua parte. A nossa parte é levar a mensagem do Senhor. É o Senhor Deus que faz a semente crescer. É Ele que faz o milagre. É Ele que dá o crescimento. É Ele que multiplica. Nós somos só instrumentos. Então, se você já conhece a palavra do Senhor, leve a palavra do Senhor adiante. Leve o amor de Deus adiante. Pregue, fale, compartilhe a palavra do Senhor. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus, porque às vezes tem alguém do seu lado que está passando por um momento difícil e você talvez nem saiba o que ele está passando. Mas deixa Deus te usar para falar algo bom, algo que ajuda, algo positivo, algo edificante para essa pessoa. Deixa Deus te usar para abençoar essa pessoa. Você não sabe se ela vai ouvir, você não sabe se ela vai guardar para sempre, se ela vai esquecer. E isso, na verdade, não importa. Não é nossa obrigação converter ninguém. Não é nossa obrigação mudar a mente das outras pessoas, até porque é impossível. A nossa obrigação como servos de Deus é levar a palavra, levar o amor. E se você é uma pessoa que ainda não é um servo de Deus, mas por algum motivo está até aqui, aguentou até aqui, primeiro eu quero dizer que se você é uma pessoa que ainda não serve a Deus, você não é uma daquelas primeiras sementes. Você não está completamente fechado para a palavra de Deus, porque você chegou até aqui. Você tem alguma curiosidade, você tem alguma vontade, você gostaria de saber o que é essa felicidade, essa alegria que você pode ter com Deus. E a única coisa que precisa acontecer para que você possa ter isso é você se permitir um pouco mais. Abrir o seu coração um pouco mais. Fale com Deus. Abra o seu coração. Compartilhe tudo que está passando com Ele. E dá uma chance de Ele trabalhar na sua vida. Dá uma chance de Ele te mostrar como Ele te ama e como Ele é maravilhoso. Porque Deus continua semeando. E Ele continua querendo que nós possamos crescer e florescer. É nosso trabalho. Abrir o nosso coração, deixar Deus fazer a obra dele em nós. E depois fazer a nossa parte, para que outros também possam receber esse amor de Deus. Então, bom dia, queridos. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau, tchau.